Olá, eu sou a Filipa Lino e este é um videocast do Jornal de Negócios em parceria com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Os olhos do mundo vão estar na capital francesa de 26 de julho a 11 de agosto para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Cidade de Luz vai reunir os melhores atletas do mundo e Portugal também estará representado em diversas modalidades. A alta competição pode ser um treino para o mundo das empresas, por isso, durante 8 episódios, vou falar com homens e mulheres que já representaram as cores da bandeira nacional na arena olímpica e que hoje são empresários, para perceber de que forma as competências que adquiriram na alta competição podem ser utilizadas no mundo dos negócios. Para esta conversa, que está a ser gravada no edifício AGES, tenho comigo Nuno Fernandes, atleta de salto com vara, que participou nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, Atlanta 1996 e Sydney em 2000. Foi 7 vezes campeão nacional do salto à vara entre 1992 e 1998. Hoje é sócio-gerente da Domus Invicta, uma empresa do setor imobiliário. Olá, Nuno, bem-vindo. Olá, Filipa. O salto é considerado a disciplina mais difícil dentro do atletismo. Corrija-me se estou errada. Eu não diria mais difícil, mas sei que é complicada, porque efetivamente tem que conjugar uma série de skills, não é? Temos que ser logo à partida rápidos, por isso teremos que ser velocistas. Depois, no momento do salto, temos que encaixar a vara, temos que saltar, por isso temos que ser saltadores. Depois temos que ter uma habilidade artística, porque temos que inverter no momento em que a gente depois entra e depois ser empurrado pela vara, porque temos que ter força para aguentar o impacto e depois ser disparado, que aquilo funciona como uma mola. Não é? Por isso, isto tem tudo num segundo e meio. Não é? E estão a desafiar as leis da física. Completamente. Isto, eu costumo explicar às vezes, o salto com vara é como ires a correr no máximo de velocidade contra uma parede, de repente não tens a parede, tens uma vara que faz de mola, a gente carrega a mola, coloca-se no ponto certo e depois é disparado para cima e passa uma fasquia que estará a algures 5 metros, 5 metros e meio, 6 metros. E qual é o momento mais difícil? Eu diria que o momento mais difícil será a decisão de saltar, porque depois da gente estar a correr com vontade e com decisão, depois tudo o resto flui com o treino todo que a gente obviamente já tem, porque depois o resto é tudo uma consequência. Aquilo é tão rápido que a gente não tem tempo de pensar. Se a gente estiver bem decidido a atacar o salto de frente com muita vontade, tudo é possível. E o que é que faz um bom salto? É a constituição física do atleta Eh, ou é a Tudo. destreza para É saber. tudo, tudo. Neste momento temos um atleta que é o recordista mundial, o Duplantis, que é um sueco, e realmente perguntam o que é que ele tem diferente relativamente ao Sergei Bubka, que na altura era o Czar das alturas considerado a nível internacional, e era o Czar das alturas português. A verdade é que ele tem as características, mas são várias, mais uma vez, tem que ser muito rápido, tem que ter salto, tem que ter bastante capacidade de impulsão, tem que ter muita técnica, porque tem que aproveitar a vara ao máximo, e depois tem que ter força e habilidade em simultâneo. Por isso, tudo isso conjugado dá um atleta perfeito. Por isso, se perguntar, mas se for mais rápido, não consegue, porque não sabe saltar, não tem depois a habilidade artística. Só saltador, se puser o melhor saltador em comprimento, não é capaz de saltar, porque depois não tem todo o resto. Por isso, é uma conjugação de fatores, não é só uma nem duas, é realmente uma conjugação de 3 ou 4 fatores, e por isso é que ele, neste momento, é o melhor do mundo, porque começou desde os 4 anos a treinar salto com vara. O pai era saltador do meu nível na altura, 5,70 m, internacional, olímpico, por isso conseguiu ter, e é treinador de vara, conseguiu ter sempre, em todas as fases, a melhor ensinamento possível e depois, claro, com o acompanhamento, ele teve a estudar nos Estados Unidos, por isso a mãe é americana e realmente, pronto, tem todas o melhor dos dois mundos, Dos quer da dois Suécia, mundos. quer dos Estados Unidos, porque a escola universitária lá para o desporto é excelente e pronto, teve realmente... Mas nós achamos sempre que os atletas de salto com vara são pequeninos para serem leves. Mas o Nuno não é Não, pequenino. não, havia atletas Qual é a já sua com altura já agora? 1,87 m. Realmente para salto com vara era dos mais altos, mas havia atletas mais altos que eu e outros mais baixos. Normalmente a característica dos mais baixos eram os franceses, um Philippe Collet, Philippe Vigneron, não lhe diz nada, mas eram os atletas na altura que chegaram a ser campeões olímpicos e recordistas mundiais. E porquê? Porque está muito associado também a ser artista, a ser um atleta da ginástica. Porquê? Porque eles convém ser pequeninos para conseguir fazer todo o tipo de habilidades que conseguem fazer, quer nos aparelhos, quer fora dos aparelhos. Por isso, eles eram pequeninos,
com uma inversão e uma saída em pino invertido, é realmente uma coisa, parte do meu treino era ir de uma vez ou duas vezes por semana a um ginásio, um sítio de ginástica mesmo olímpica e treinar. Há alguns aparelhos que, pronto, a parte da nossa a orientação espacial é fundamental e só se consegue dentro de uma coisa como um centro de ginástica perfeito. Certo. O que é que o levou a querer praticar esta modalidade? Não é Eh, uma modalidade Não, mediática, não não é é de mediática, nem na massas, altura de... havia qualquer tipo de passado ou de histórico. A verdade é que foi um bocadinho casual, infelizmente estas coisas acontecem. Tinha irmãs que faziam atletismo, eu fazia na altura hóquei em patins, estava num clube, comecei no Fogo do Porto, depois passei para o Académico, que estava o clube que estava no banco, não era aquele atleta dos 4 primeiros que vão jogar, e estava um bocadinho chateado, depois acompanhava a equipa, jogava 2, 3 minutos, pronto. E surgiu a oportunidade de também praticar o atletismo e fui. Dentro do atletismo, na altura, os testes que eu fiz até eram maus, quer dizer, não, se fosse para entrar, não passava nos testes na altura que o clube tinha. Mas, entretanto, como tinha lá duas irmãs, deixa lá estar o puto, vamos lá ver se o gajo o que é que vai dar. Mas é curioso, porque às vezes estas coisas acontecem. Abrem a porta para Abrem a porta e oportunidades, eu não depois é? estava lá entretido, fazia saltos, corridas, lançamentos, porque uma pessoa numa fase inicial do atletismo não se especializa logo numa coisa, faz de Experimentou tudo, várias coisas tudo, primeiro. fazia-se várias coisas. Por exemplo, a gente até fazia quase um decátulo, fazia corridas, com comprimento, fazia altura, fazia lançamento de dardo, disco, peso, andávamos por ali a fazer uma série de coisas e o espírito do grupo do atletismo era esse que se criava mesmo, o clube, na altura o CIPA, o Clube de Iniciação e Propaganda do Atletismo, que era um clube que se formou quando o Fogo do Porto rebaixou o estádio e acabou com a pista de atletismo de cinza na altura que havia. Foram decisões do clube, pronto, e na altura quem estava lá ficou descontente, formou um clube, chamava-se o CIPA. Entretanto, no CIPA, tínhamos que participar todos os anos, há um campeonato, que é o campeonato de clubes, em que todos os clubes que vão participar levam um atleta em cada especialidade. Nesse caso, nesse ano, eh, tem que haver de 100 metros, 200, 400, corridas, 800, 10 mil metros, saltos, e não havia ninguém no salto com vara, porque não era normal, era difícil ter atletas, não havia salto, não havia varas, não tínhamos colchão, no estádio em que eu treinava era o estádio de Inatel na altura, mas eu gostava de andar lá a subir às árvores, invertia, ficava assim, fazia coisas que não é normal, e então eu dizia, olha, é capaz de ter destreza suficiente eh, para fazer salto com vara. E puseram uma vara nas mãos, que na altura era uma vara de ferro, que a antiga não havia varazinha começava a haver, mas na altura não tínhamos naquele clube, nem era do clube, era de uma pessoa amiga, um treinador do atletismo, Ascensão, e entretanto comecei a saltar e comecei aos bocadinhos a saltar à vara, porque não havia ninguém naquela especialidade para representar o meu clube. Depois fui, comecei a ganhar o gosto, comecei logo a bater os meus recordes pessoais, que não tinha, não é? Fui subindo, 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 e no salto com vara é giro, porque à medida que se vai subindo, a pessoa fica mais motivado. Pronto. Não é a mesma coisa. Literalmente. Literalmente Se mais vai motivado. subindo literalmente, não é? 2,80 Cada vez mais m, alto. 2,90 m, 3 metros, 3,20 m, 3 metros. Depois vai-se à nossa primeira competição internacional, na altura foi em Espanha, em Cáceres, quando uma pessoa tem 17, 18 anos, é uma loucura, vamos para fora, e é uma festa. Entusiasmou-se. Entusiasmei-me e pronto, e depois aí uma coisa puxou a outra. No ano a seguir já fui logo campeão regional, e já fiquei a ser um dos melhores atletas nacionais. Eu sou, isto afinal é giro e tem mais Engraçado porque foi capacidade. uma coisa completamente casual. Casual. Era preciso alguém para colmatar aquela falha Exatamente. e, no entanto, tornou-se uma coisa tão importante para a sua vida, não é? Sem tirar nem pôr, exatamente. Exatamente. Às vezes é que as coisas acontecem e sem a gente esperar, e é deixar o destino acontecer e aproveitar a oportunidade. Depois, a partir daí, fui sempre seguindo o percurso. Fui o melhor regional, depois passei a ser do segundo ao ser melhor nacional. Passado 2 ou 3 anos passei a ser o melhor nacional, e desde 92 depois fui sempre sucessivamente batendo recordes. Peguei no recorde com 5,21 m e terminei com 5,66 m. Por isso subi 45 centímetros o recorde da altura, que era de um atleta aqui de Lisboa, o Pedro Palma, e pronto. Andei ali um ano ou dois para o tentar conseguir superar, porque eu já tinha melhores condições, mas chegava às provas, ficava assim um bocadinho tenso, nervoso, normal. Mas por isso acontece a toda a gente esse tipo de... Claro. Estes desafios e essa evolução, como é normal. Claro. E hoje há mais atletas do Hoje que... há mais atletas, o meu recorde já foi batido por 3 atletas portugueses,
Hoje em dia temos um atleta que é o recordista ibérico, fez no outro dia 5,81 m, que é uma grande marca. Ele era um atleta da Madeira e que estava a treinar com o meu antigo treinador, Alcino Pereira. E, entretanto, veio para Lisboa, para o SCAR, o Centro de Alto Rendimento, que é agora aqui no Jamor. Começou a treinar também com o Pinto e efetivamente dedicou-se única e exclusivamente a isto e tem tido E é uma grande esperança e uma para grande nós neste esperança e momento. já fez os mínimos olímpicos. Esperança não diria em termos de medalhas, diria primeiro a segunda fase, que será a primeira, foi levar atletas aos Jogos Olímpicos, já fomos 3, fui eu, o João André e o Edi Maia. Eu já não sei se o João que conseguiu ir, mas sei que depois acho que mais um 4. E agora a segunda fase seria passagem a uma final de um campeonato do mundo aos Jogos Olímpicos, que pronto, são ao mesmo nível. Nós consideramos os Jogos Olímpicos é apenas mais mediático, mas o nível do Campeonato do Mundo é exatamente igual ao nível dos Jogos Olímpicos. E por isso esperemos que ele consiga passar essa fase, que normalmente com 5,70 se consegue passar. O máximo que consegui foi 5,60 nos Jogos Olímpicos, fiquei em 16º, por isso fiquei de fora da final, mas já tentei várias vezes. Tentei muitas vezes, 3 pelo menos. Exatamente, teve 3 vezes nos Jogos Olímpicos. Há pormenores deste desporto que escapam ao cidadão comum. E eu estava a ler uma entrevista, uma notícia sobre uma participação sua numa competição, eu creio que foi em Itália, em que ficou retido porque as varas não cabiam no avião. Sim. Nós não pensamos nestes pormenores, Não, mas não. realmente a logística É muito grande, desta modalidade. é complicado, principalmente que quando depois acho que passaram a compartimentar os aviões e aquelas coisas tinham cerca de 4 metros cada slot que eles metiam lá dentro, que aquilo são coisas tipo um carrinho que já está preparado, fecham e metem dentro do porão. E não dava maneira nenhuma para pôr as varas. Também na altura, o Búbica também lhe aconteceu quando foi uma vez para o Brasil. A verdade é que, na altura, uma das provas que me lembro foi logo em Barcelona, e uma das razões que até que depois as coisas não me correram bem lá foi porque as minhas varas, quando chegaram, passado quase um mês, demoraram, imagine, estamos a falar do Porto para Barcelona, que é uma coisa extremamente simples, mas como foram de avião, aquilo andaram perdidas e chegaram partidas na altura. Por isso, porque depois às vezes coloca-se em baixo, coloca-se depois as coisas em cima pesadas, acabou. E então não tinha as minhas varas para saltar, que a vara é uma coisa pessoal. Não, quer dizer, a gente pode saltar com outras varas, mas estamos habituados àquelas, por isso é que depois também não me correu muito bem. Também, Teve esse percalço. Teve esse percalço, mas acontece, infelizmente, é uma logística complicada, mesmo para andar de umas provas de um lado para o outro, era preciso andar sempre com as varas em cima, aquilo parecia umas E coisas... sempre com medo, não é? O que é que vai acontecer? Pois, Será que vai correr tudo bem? sim, é sempre complicado. Mesmo em Portugal tinha que andar sempre com o meu carro, punha depois umas coisas em cima do carro, uns suportes, e depois passava ao carro, que eles têm mais de 5 metros, e então os carros. Depois até saiu uma lei que dizer que não se podia, por isso eu sinceramente não Só sei. dificuldades. É só dificuldades. Eu não sei como é que hoje se consegue fazer salto com vara, porque efetivamente a lei não Ainda permite ter mais nada para fora do carro. Ainda não inventaram Não, varas com desmontáveis, não é? telescópio, Deu para não. montar em Mas várias. toda a Em gente dizia, várias. mas olha que eu não saltaria de certeza com uma telescópio, porque aquilo faz tanta força, uma vara quando está dobrada, mais de 1 tonelada que aquilo leva de aguenta. Se tivesse alguma falha telescópica, aquilo partia de certeza, por isso. Exato. E é um estouro. E de todas as participações nos Jogos Olímpicos, qual foi aquela que mais... São todas diferentes. Barcelona foi a primeira, uma pessoa, eu lembro de dar a volta ao estádio olímpico e parecia que estava a voar, não me sentia que estava a andar, percebe? Porque aquilo era uma coisa, ficava ali só a acompanhar, maravilhado de ver tudo, as músicas, as luzes, aquilo tudo. Porque era Que a primeira, a sua primeira competição de um participação. sonho, uma pessoa, pronto, era aquilo. E então foi fantástico. E depois o ambiente de Barcelona é uma cidade realmente que soube receber muito bem tudo, uma língua perfeitamente fácil de assimilar. Depois a seguinte, Atlanta, não, foi a que gostei menos, mas já fui com um objetivo muito mais competitivo, queria marcar, queria ir a uma final, foi lá onde eu fiz a minha melhor marca, aliás tinha 5,66, fiz 5,60, por isso fiz quase a marca, quase que passava aos 70 na prova. Mas não consegui, mas pronto, os americanos, para eles é mais uma coisa, não é? Porque eles têm tantas atividades e eles queriam fazer aquilo a comemorar os 100 anos, porque começou em 96, 1896, e aquilo depois, passado 100 anos, 1996, queriam ser eles, embora devia ter sido na Grécia, mas não foi, depois só foi na Grécia mais tarde. Mas é uma coisa dentro de uma universidade, não foi, digamos, a valorização que devia ter tido, no meu entender, nos Jogos Olímpicos, principalmente. Mas era a terra da Coca-Cola, Atlanta, pronto, já se sabe.
foi aí, acho que passou a ser os patrocinadores a mandar um bocadinho. Na Austrália, excelente, eles fizeram aquilo, realmente eles sabem fazer eventos esportivos e realmente estava tudo muito bem, tudo preparado, fizeram uma avenida enorme com todos os palcos desportivos de um lado e do outro, foi fantástico, o ambiente era de loucura, uma pessoa parecia-se, sentia-se rei, a pessoa entrava nas festas, entrava para todo lado, entrava nos locais, toda a gente muito bem recebido, e foi realmente Guardou sempre fantástico. boas memórias, não é? Das Muito três boas memórias. participações. Recomendo. Hum, Ao longo da sua atividade no desporto, da sua carreira desportiva, ah, estudou ao mesmo tempo? Sempre. Não esperou terminar a sua Não. carreira para se dedicar aos estudos? Foi difícil para si, Sim, eu diria que foi conciliar? difícil conciliar. Não é que seja um esforço, porque eu entendo, é a mesma coisa que o treino, quer dizer, a gente tem um objetivo, luta por o alcançar. Quer dizer, não há nenhum atleta olímpico que o mínimo que tenha a fazer é 10.000 horas. É o estágio que se costuma dizer que para nós é uma coisa normal. Ok? E por isso havia muitas coisas que eu prescindia, nomeadamente, sei lá, saídas à noite, estar muitas vezes com os amigos, idas ao café, que era uma coisa que a gente não tinha tempo a fazer, ponto final, porque se treinava e se treinava 2 vezes por dia, então menos ainda. Depois havia a parte da recuperação, havia a parte de tudo, descansar também, que é fundamental. Por isso não senti isso como uma dificuldade. Os meus pais sempre me deram os valores de que realmente era importante o estudo e nunca me deixaram sequer não pensar nisso. Aliás, é ao contrário, se não fores bom a estudar, também acaba-se o desporto. Era imediato, quer dizer, não é sequer há outra hipótese, que acho que às vezes falta um bocadinho hoje em dia nos jovens esta postura de quem realmente são os pais, qual é o papel dos filhos. Mas a verdade é que consegui fazer a licenciatura, na altura é um bacharel de Engenharia Informática, depois dessa parte já estava eu a trabalhar, continuei, fui aos Jogos, depois voltei, tirei uma licenciatura numa universidade, depois ainda fui fazer um mestrado noutra, por isso eu estive a estudar sensivelmente 10, 12 anos. Mas sempre na eh, área da engenharia? Sim, fui para a parte de gestão e depois na parte mais no fim, mais ligada à engenharia industrial, mais ligada à robótica. E por isso, sempre um pouco nessa área, sim, a gestão é que depois também veio, mas sempre consegui, às vezes abrandava um bocadinho na altura dos Jogos Olímpicos, depois voltava outra vez, mas sempre consegui e sempre trabalhei também. Ou Ao estudei ou mesmo tempo? trabalhei, e muitas vezes as três coisas. Por isso, às vezes tenho alguma dificuldade quando alguns jovens, hoje em dia, atletas, que vêm a dizer que as coisas às vezes são difíceis e que não há condições, e provavelmente o Eduardo também, que esteve a falar no outro dia, nós não tínhamos apoios para entrar na faculdade, nós não tínhamos apoios para ir treinar, quer dizer, nós era aquilo que havia no dia a dia e que nós era com o nosso esforço que nós entramos. Por isso eu preocupava-me sempre em fazer os mínimos, média de 20 nunca seria, porque é impossível uma pessoa, mas média de 14, é a minha média sempre dos cursos que eu fiz de todo, apontava sempre para aquele valor, era suficiente. Não estava nem preocupado com mais, também não queria menos, porque uma pessoa não, uma pessoa que tenha essa capacidade de estudar mais umas horas, mas vou conseguir fazer a média de 14. E nessa altura qual era o seu projeto de vida? O O meu que é projeto de que vida, consegui, na altura, uma das coisas que obviamente que depois uma pessoa equaciona o que é que se deve fazer, o que é que eu consigo fazer com o desporto, que eu trabalhei numa empresa grande lá do Porto durante 8 horas, 10 horas, e é realmente complicado, pronto. E então eu optei, conseguindo, depois passei uma fase na tropa que também foi muito importante na minha vida, acho que a e aí tropa também interrompeu a alta interrompei, competição? obviamente, na altura, fui e saí da empresa que estava, não interrompi a alta competição, quer dizer, interrompi naquele período, mas por acaso até me ajudou porque passado uns meses fui aos Jogos Olímpicos. Achei que me deu o impulso que me faltava para me descobrir a mim próprio, para testar os meus limites e para passar à fase seguinte. Curiosamente, é uma coisa que às vezes é difícil explicar, mas é importante as pessoas terem várias fases na sua vida e serem confrontados com diversos momentos para conseguir mostrar assim, realmente eu consigo, eu sou capaz de superar, vamos para a fase seguinte. E gostei muito na altura na tropa dessa experiência. Depois, obviamente que quando regressei, o que é que eu posso fazer? E então pensei assim, ser professor na altura, universitário, tinha um tempo mais ou menos livre para poder treinar, porque não eram as 40 horas de uma empresa, uma pessoa está ali. E então consegui entrar como assistente na altura do Instituto Superior de Engenharia, que é o ISEP, equivalente ao ISEL aqui de Lisboa, e consegui ser professor durante 12 anos ou 13, que foi o período da minha carreira depois. Por isso conseguia conciliar,
muitas vezes com aulas à noite, outras vezes com aulas de manhã, outras vezes à tarde, mas conseguia sempre fazer. Por isso, ajustei a minha vida ao meu modo de vida, que era semi-profissional. Eu nunca me considerei um profissional porque, obviamente, não recebia como profissional. Tinha um clube na altura e sempre representei depois o Porto, a partir de que fui aos Jogos Olímpicos, mas não, obviamente não tive nenhuma dessas regalias que às vezes os melhores atletas hoje em dia têm, de um valor bastante simbólico, bastante interessante. E quando é que decidiu parar? Parei Totalmente. quando depois eu fui a Sydney e depois ainda tentei ir a Atenas em 2004. Na altura, depois já o corpo está mais cansado, com 34 anos já se começa a sentir muito difícil recuperação, algumas mazelas. Depois tive um deslocamento de um ombro, uma deslocação, uma luxaçãozita, pronto. Então disse, já custou, fiz na altura 5 metros e pouco, e por isso já não dava para 5,60 metros. Mas nessa altura essa transição já foi muito mais Sim, suave, porque já tinha preparado a sua vida para isso, não é? sim, quer dizer, sim, eu já trabalhava há muitos anos, aliás, eu trabalhava desde dos 20 anos, por isso para mim era uma coisa normal trabalhar. E foi um passo seguinte. Claro que é uma fase difícil, porque uma pessoa está todos os dias a treinar e de repente deixa de treinar, quer dizer, uma sensação assim esquisita, ficava ali na hora do treino, mas que raio, o que é que eu vou fazer, mas o que é que falta-me qualquer coisa? E é verdade, falta-nos, porque uma pessoa está tão viciada no treino mas pronto, depois entretanto pratiquei outro tipo de esportes, voleibol, fiz uma série de coisas e agora neste momento até jogo Não parou pádel. totalmente, não é? Não, quer dizer, houve ali uma fase, uma pessoa está tão cansada que parei, porque depois as lesões é que chateiam. Não é bem Sim. desporto, é a lesão. A pessoa está sempre com dor ali, dor aqui, dor acolá. Mas depois, entretanto, passou essa fase, recuperei, fisioterapia, fiz reforço naquilo que me chateava. Nunca tive nenhuma lesão, obviamente, do desporto que me impedisse completamente, nem tive sempre algum cuidado com o meu corpo de nunca passar os limites, nem nunca tomar nada para não ter depois confusões depois no futuro, não é? Como Certo. infelizmente E como é que acontece. chega ao setor imobiliário? Setor imobiliário, eu passei várias fases, por isso, a primeira década do profissional fui professor, por isso essa foi uma década. Depois a década a seguir passei por uma área de brinquedos, tinha uma empresa de brinquedos e importação de coisas de Oriente, umas coisas engraçadas, umas promoções, pronto, tinha umas coisas muito, por isso foi a minha área da internacionalização da coisa, porque depois há uma área que eu gosto muito, que é ver as crianças a brincar, era tudo brinquedos didáticos, construções, coisas, escolher os produtos, montar lojas, montar, pronto, ver a empresa a evoluir, e era uma coisa muito engraçada que me dava muito prazer. Entretanto, Mas era uma empresa sua, sim, uma criada empresa por minha, si? sim, uma empresa nossa, na altura com sócio, e que montamos desde o zero, e conseguimos fazer uma faturação de alguns milhões, mas que entretanto depois o caminho do brinquedo deixou de fazer sentido. Não Os sei se terem miúdos estão filhos, muito mas ligados é aos muita ecrãs, não tecnologia, é? muita digital. Nós chegamos a uma conclusão no fim, passado alguns anos, que hoje em dia um brinquedo é quase um cartão de apresentação de um pai para outro pai, já nem é para as crianças. Porque uma pessoa, olha, vais à festa do Joãozinho, pega lá o brinquedo para levar. O Joãozinho recebe 30 brinquedos naquele momento, nunca mais vai olhar para os brinquedos, encosta numa lado, não quer saber, às vezes nem abre os pacotes, aquilo já é tão desuso, porque já são tantas coisas que eles têm que a gente pensa, mas o que é que estamos aqui a fazer? Não estamos a fazer nada, temos que evoluir, também as crianças são menos, depois muito mais atenções, muito mais preocupações e muito mais atividades de antigamente não, a gente com um brinquedo, a gente estava ali, fazia, brincava, Isto é uma geração completamente diferente, não por é? isso passamos essa fase, fechamos a empresa, tudo certinho, porque é preciso, às vezes, também alguma coragem para fechar empresas, despedir pessoas, pagar tudo o que tínhamos de pagar. Então agora next phase, e fomos para a nova fase e entrou o imobiliário, porque é uma coisa que estava e está em grande moda cá em Portugal, que E está ainda em está a desenvolvimento. crescer ou não? O mercado? Sim, eu sinto que está numa fase um bocadinho, abrandou o ritmo, o que também é bom, não é mau, é bom, porque as coisas também não podem estar sempre a se pirar, e agora é mais caro, qual é o preço a seguir, qual é que vem. Achamos que é bom estagnar um bocadinho, as coisas abrandarem. Mesmo assim, comparado com os outros anos, as vendas têm subido. A faturação um bocadinho mais baixa, mas as vendas têm subido. Só que não é as loucuras que havia, não é? Estas medidas também de alterações dos governos anteriores, que estamos sempre a mudar, também não é bom para os investidores. Também não é bom saber agora é possível ter vistos de gold, agora já não é possível. Agora é possível ter vistos de residência não habitual e agora já é possível outra vez. Assusta as pessoas, ok? Depois o facto também dos preços estarem sempre a subir não ajuda, o juro ter subido também não ajuda. Por isso houve aqui uma fase de alguma
abrandamento, diria Mas acha que abrandamento. vamos passar por um processo de arrefecimento dos preços ou não? É difícil, muito difícil. Eh, eu vou-te explicar. Uma década, 800 mil casas. Este era, digamos, a forma. Década 2000, 800 mil casas. 2010, 800 mil casas. De repente passou a década, agora este década que estamos, passamos a ter não 80 mil por ano de construção, 10 mil, 15 mil. Ora, a população não reduziu drasticamente. Por isso os filhos saem de casa, querem ter casas, querem ter coisas, e não há construção para essas pessoas. Todo o preço da energia a subir, os materiais mais caros, não há pessoas competentes para trabalhar. Por isso, tudo isto complica e dá uma pequena tempestade perfeita em que é difícil os preços baixarem. Se alguns preços são desajustados, se estamos a vender um local 5.000 euros o metro quadrado, de repente há uma coisa a aparecer a 7 ou 8, ou é realmente excepcional, ou então está fora do mercado. E as pessoas percebem isso, percebem? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa difícil de perceber. Se está dentro do preço do mercado, então as coisas vendem-se normalmente. Hoje em dia a dificuldade é arranjar produto para os clientes. Para vender, não é? Sim, é E no maior arrendamento dificuldade. ainda pior, não é? O rendimento, então, é uma loucura. Está muito Acho que é difícil. um exagero um bocadinho, mas as pessoas sentem que se eu puser mais cada vez mais caro, isto vai, e agora vai, e agora vai. Também acho que é um exagero, porque a pessoa também tem que pensar que estamos em Portugal, quer dizer, sabendo que o salário médio são 1.200 euros, como é que eu posso pagar 1.400 por um T2? Não posso, sabe? Ou então, se posso, é porque alguma coisa não está bem, ok? Ou então, posso o quê? Durante 2, 3 meses e depois não vou pagar mais e depois provoca outra dor de cabeça e depois para tirar a pessoa, fazer uma ação de despejo, demora 2 anos. Por isso, Até a legislação há aqui uma série complica, de não coisas é? que é preciso, sim, Aqui complica, os mas é processos. preciso repensar. Eu acho que este governo agora tem essa incumbência. Acho que aquilo que foi feito no outro governo, fizeram uma lei assim às três atrapalhadas, tem coisas interessantes, que também obviamente que aplaudimos, mas é preciso ser revista e acho que vai ser revista, está a ser repensada e por isso vai ser corrigida rapidamente para nós também podermos trabalhar com mais calma e poder vender e poder intermediar a venda a outros atletas olímpicos, que é isso que nós pretendemos também com estas ligações olímpicas, também com a intervenção da Associação de Atletas, realmente tem feito um trabalho excelente olímpicos, porque promove estas ligações que existem, Esta rede, no esta fundo, rede de de empresas, negócios. que é fundamental, que ao fim e ao cabo é um pouco nós, os seres humanos, são redes, nós trabalhamos em rede e isto não é mais do que uma possibilidade exposta pela Associação das Olímpicas, exatamente é o mais básico que pode haver, é a relação humana, é a relação das pessoas, é rede, é criação, e isto é que é essencial e estamos muito contentes porque, efetivamente, o Luís tem feito um trabalho excelente. Queria só terminar a perguntar-lhe que competências é que ganhou na alta competição que lhe foram importantes enquanto empresário? Eh, eu digo que eu sou, com o desporto, com a minha história de vida, eu sou um vencedor. Ponto final. Em que you name it. Eu sempre que entro é para ganhar, é para resolver e para ser um dos melhores. Posso não ser o melhor, mas isso o desporto também nos ensina a perder. E às vezes os atletas dizem, os jovens, quando vão às escolas falar, que campeão, ganhaste, não sei o quê. Eu disse, olha, eu perdi muito mais vezes do que ganhei. E eles ficam assim a olhar para mim, mas mesmo eu, quando bati um recorde nacional, a vez seguinte ia tentar bater um valor mais alto e perdia, porque não conseguia superar o valor a seguir. Por isso, é importante uma pessoa ser humilde, ter sempre os pés na terra e saber que há sempre alguém superior. Agora, que podemos e devemos fazer o melhor possível das nossas competências, e, olhar para o lado, ver os bons exemplos e fazer, obviamente, que sim. Por isso, eu não digo que a minha empresa, Domus Invicta, não seja a melhor empresa do mundo, não é? Estamos a trabalhar para que realmente sejam, que as pessoas que trabalham connosco se sintam bem, que os nossos clientes falem bem de nós quando fazem a compra de uma casa, um arrendamento, que sejamos um exemplo do que aquilo que existe no mercado e que consigamos passar a nossa experiência e a satisfação do cliente final. Muito obrigada, Nuno. Obrigado. Porque a alta competição pode ser um treino para o mundo das empresas, voltamos em breve com mais atletas que nos vão contar as suas histórias.